Meu celular parou de novo, pessoal, parou de novo. Tenham paciência aí, aqui tá muito cheio, tá com muita mensagem de aluno, enfim. Mas vamos ter fé que agora vai dar certo. Esse vai até o final. Ó, estamos falando dos problemas ambientais, falamos aí no segundo vídeo, encerrando o segundo vídeo, falando aí da problemática das usinas nucleares, né? Da utilização ainda desse tipo de energia, de produção de energia lá na Europa. Tá? Outro problema que nós temos ainda no território dos países europeus é a xenofobia, né? O medo de quem vem de fora, o medo do estranho. E o continente europeu, por ser um continente muito cobiçado, né, por várias pessoas do mundo, inclusive os refugiados, esses refugiados vão muito ali em direção à Europa, vindos da África e de países ali asiáticos também. Eles acabam tentando entrar de maneira irregular e ilegal nesses territórios e o povo europeu ele foi acostumado, ele foi ensinado a realmente ter repulsa porque vem de fora. Sabe por quê? Porque na mentalidade deles, como eles são pessoas, famílias conservadoras, que querem o bem-estar dos seus filhos, que querem que os filhos sejam bem-sucedidos, assim como eles foram, os pais foram também algum dia, eles querem passar essa sucessão de sucesso aí para as próximas gerações familiares. E se aí, na mentalidade deles, se alguém vem de fora, vai tomar emprego dessas pessoas que já moravam ali há muito tempo. Tá? Então, a xenofobia lá na Europa é um sentimento bem comum por parte da maioria da população europeia, tá bom? E o que é um problema, porque aí vários países países que fazem fronteiras com países mais pobres da Ásia e da África, eles acabam recebendo muitos refugiados. E aí eles não têm condição de dar uma condição de vida melhor para esses refugiados. O que é que aconteceu? O Bloco Econômico Europeu, a União Europeia, entrou em consenso ali para tentar distribuir todos esses refugiados de maneira igual para cada país pertencente à União Europeia e assim todos vão se ajudando. Esse, na verdade, é o grande propósito da União Europeia. Além de estabelecer o euro como moeda única, né, de livre circulação entre os países da Europa, o que facilita muito o comércio e a obtenção de lucro entre eles, eles também se ajudam em qualquer outro aspecto que precisar. Se um país estiver quebrado, eles tentam ajudar. Se um país estiver com superlotação de refugiados, eles tentam encontrar algum meio para amenizar essa superlotação. E esse foi um dos meios que eles encontraram distribuindo aí esses refugiados para os demais países da União Europeia. Tá bom? Já falamos aqui sobre o desemprego europeu, né, por conta da globalização. Principais economias europeias. Hoje nós temos aí a Alemanha, França, né, a Inglaterra também, como as principais economias da Europa. Países esses que servem de modelo aí para países ao redor do mundo. Países que são subdesenvolvidos, que querem alcançar o desenvolvimento, se espelham muito nessas nações aí da Europa. Tá bom? Inclusive a Alemanha, né? A Alemanha foi palco aí, nós vamos ver um pouco mais à frente quando formos falar do leste europeu. Vamos falar muito da Alemanha, sobre a questão de Hitler, né, com suas ideologias malucas, tá bom? Essa parte aí do leste europeu, a gente vai abordar a partir da próxima semana, na segunda etapa da nossa revisão. Tá bom, pessoal? Vamos ver aqui o que tem mais para ser dito. Conflitos aí no continente europeu, muito bem, eu não poderia deixar de comentar sobre esse tópico. Vimos aí que por conta dessa liberdade que existe entre os países europeus, né, muitos países acabam entrando em conflitos uns com os outros por questões bobas que poderiam ser resolvidas através do diálogo. Eu falo do diálogo, mas se vocês prestarem atenção, cada país ali da Europa, por minúsculo que seja, possui sua própria linguagem, né? Então aí o diálogo ele é um pouco mais complicado, mas eles conseguem se entender no geral, é apenas uma brincadeira. Então esses conflitos na Europa, eles surgiram por diversos motivos. A Europa sempre foi um continente que se manteve ali no meio de vários conflitos. Desde aí a época das navegações, né, quando eles tentavam dominar novas terras e obrigar as pessoas a trabalharem como escravas. Então desde aquela época eles procuram ser conflituosos. É um histórico aí de países que sempre estão se metendo em confusões, tá bom? Não sei se é porque eles, por serem a velha senhora, o continente mais velho
né? Eles se acham os donos do mundo, mas alguma coisa tem aí, porque eles sempre estão se metendo ali em conflitos, certo? Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, vários países que eram colonizados, que eram colônias de países europeus, acabaram entrando em guerra, em conflitos, em busca da independência também, tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, esses países começaram a lutar contra os países dominantes, contra os países colonizadores para buscar sua independência. E países africanos e países asiáticos, naquela região mais próxima à Europa, foram os primeiros países a conseguirem aí suas independências em batalhas sangrentas contra portugueses, espanhóis, italianos, franceses, alemães, ingleses, tá? Outra questão é que eles acabam se conflituando entre eles mesmos, né? Os bastos, né? A população basta, a basca, falei basto, mas o país é basca, tá? Então, os bascos, eles acabam que sendo talvez a etnia mais antiga ali do continente europeu, e eles preservam essas culturas primitivas até os dias atuais. E outros países mais modernos acabam não aceitando isso. É como se esse país fosse uma vergonha para o continente europeu. Eles exigem que eles se modernizem, que eles se atualizem, e eles não querem. Eles querem preservar as culturas ali primitivas dos primeiros povos que habitaram em suas terras até os dias atuais. Então existem esses conflitozinhos aí que eles querem se meter onde não são chamados, não são convidados, tá bom? Questões como a questão da Irlanda, né, que se dividiu em Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, e eles se conflituaram bastante para unir novamente os territórios. Nós temos aí também a questão da própria Inglaterra, né, juntamente ali com a Irlanda, que fazem parte do Reino Unido, que pediram sua retirada, a retirada desses países, desse território europeu do bloco econômico da União Europeia, por motivos ali bobos também, certo? Que envolvem algumas dívidas internas entre esses países, alguns diálogos mal resolvidos, tá? Tudo isso, né, mancha a história da Europa de alguma maneira, certo? Mas jamais apaga o brilho desse continente tão cobiçado pela população mundial. Quem nunca sonhou, mais uma vez repito essa frase, em conhecer um país do continente europeu. Então, pessoal, nessas três, né, etapas da aula de hoje, nós abordamos o capítulo 4, onde falamos sobre o continente europeu, um pouquinho do relevo, tá bom? A proposta de atividade de vocês hoje é realizar um resumo do que foi explicado através desses 3 vídeos, certo? Vocês vão falar aí sobre as principais atividades lucrativas da Europa, tá? Vocês vão falar sobre esses conflitos também europeus, vocês vão falar sobre os principais problemas ambientais no continente europeu, quais são os países dentre os desenvolvidos que são menos ali desenvolvidos. Busquem essas informações e façam um resumo em forma de texto, tá bom? Todas essas informações vocês devem colocar nesse texto, certo? Inclusive alguma outra informação que você lembrar da Europa, acrescente no texto. Quanto mais informações em relação à Europa o texto tiver, melhor será, certo? Essa é a atividade proposta para vocês hoje e vocês devem me entregar ela até o meu dia. Lembrando que próxima semana faremos a revisão da segunda metade dos conteúdos que cairão aí na nossa avaliação relacionada ao leste europeu. O leste europeu foi um conteúdo mais recente, né? Abordamos semana passada e creio eu, que vocês ainda lembram do que abordamos semana passada. O conteúdo vai estar mais fresquinho ainda na cabeça de vocês. Vai envolver a Rússia, né? A União Soviética, a briga de poder entre capitalismo e socialismo, a divisão ali do continente europeu por parte dos soviéticos para impedir a expansão do capitalismo, enfim, assuntos que vamos abordar na aula da semana que vem. Então hoje faça um resumo aí do que abordamos hoje, que vocês vão encontrar no capítulo 4 do livro de Geografia de vocês, certo, pessoal? Abraço, tudo de bom para todos, estarei aqui para auxiliar vocês no que for necessário, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida e me perguntarem agora, possa ser que eu não responda porque eu estou em aula com outra turma, tá bom? Então eu estarei em aula com outra turma até
às 9 horas, certo? Após isso estarei respondendo vocês, tá bom? Tchau, tchau e até mais então.